Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Realmente a volta das férias. E sabe o que eu fiz nessas férias? Brinquei com meu drone. Este é o Drops Omicron. Crianças, quando eu vim para o estúdio hoje, eu pensei em falar do uso que eu fiz do Mavic Pro, o drone que a Omicron comprou e que eu usei agora nas férias. Mas hoje, dia 23 de janeiro de 2018, a DJI lançou um novo drone, o Mavic Air. E um drone que me parece muito interessante, pelo preço de $799. Sabe lá o que isso vai significar no Brasil. Não adianta a gente tentar converter, porque as coisas não funcionam bem assim no Brasil. Para a gente ter um bom nível de comparação, o Mavic Air está $799, enquanto que o Mavic Pro está $1.999 e o famoso Phantom 4 Pro está $1.499. Então aí você já tem um índice de comparação desses três drones da DJI, e quando se fala de drone, eu aconselho que se fale da DJI, DJI. Por quê? Porque é o drone mais fácil de operar, com maior estabilidade, com maior confiabilidade. Não vale a pena ficar comprando drones de outras marcas. É a minha sincera opinião. Eu estava na praia operando o drone e daí chegou um senhor do meu lado, durante a operação do drone. Ótimo, você quer conversar com todo mundo. Você está operando algo que está a 120 metros de altura e o cara chega para bater um papo com você, né? A coisa mais feliz do mundo. E o cara me cutucou e perguntou assim, é bom esse drone? Eu falei, bom, maravilhoso. Né? O cara querendo a ficha completa do drone, né? Ele falou, eu tenho um que eu comprei, falou uma marca Xing Ling qualquer, e eu não consigo estabilizar o drone. Ué, você tem um drone que você não consegue manter ele nem parado no mesmo lugar, isso é péssimo. Então, existem muitos drones sem GPS, sem sensoriamento para evitar colisões. Eu acho que esse é o ganho da DJI, sensoriamento, GPS, pelo menos nesse nível de drone do Mavic Pro, agora do Mavic Air, que tem uma câmera que promete ser uma câmera 4K, filmando em 4K em 30 frames, com alta definição, criando um arquivo de 100 megabytes por segundo de transmissão, quer dizer, deve ter uma boa qualidade de cor. E é aí que eu começo a fazer algumas questões sobre drone. Por exemplo, fiz essa imagem que você está vendo, uma imagem fotográfica, fotografando em RAW, tratada no Lightroom, e imagem de drone tem que tratar. Porque o sensor é muito pequeno, e esse sensor pequeno do drone faz com que tenha um ruído horrível. Primeira questão, então, do drone que a gente pode conversar é que ele estabiliza muito bem, ele é rápido, ele voa muito rápido. O Mavic Pro consegue atingir 50 km por hora numa paz, numa tranquilidade, mas para a fotografia você vai estabilizar seu drone e querer qualidade. A qualidade do Mavic Pro é sofrível, se a gente comparar com qualquer câmerazinha de segunda linha. Eu acho que precisa de um bom tratamento. Agora, ele é uma brincadeira interessante, pode ser usado profissionalmente, com certeza, desde que ele fique mesclando as fotos dele com fotos tiradas ao nível do olho, as fotos tradicionais, feitas no chão, com uma boa câmera. Ele sofre muito porque o ruído dele é imenso, então tem que ter uma pós muito bem feita. E o que está acontecendo nesse mercado dos drones? Primeira questão, eu andei buscando uma comparação do drone com algo tradicional da fotografia para a gente entender como ele é revolucionário. E a gente pode comparar com algo que é super tradicional na fotografia, que é o tripé. Imagine a fotografia sem tripé. Primeira coisa, que vocês não estariam me vendo assim estabilizado. Estamos filmando sobre um tripé. O tripé é um acessório tão importante, tão do dia a dia, tão óbvio, que a gente esquece que ele inaugurou
todo um sistema de fotografia com baixa velocidade, capturando o movimento, com o obturador lá na casa dos 15 segundos, 30 segundos ou até horas. Mas o tripé nunca foi revolucionário no princípio da palavra, porque ele já surge com a fotografia. Lembrando que da guerra em Niepce faziam fotos com 8 horas de duração. Então, o daguerreótipo estava apoiado sobre um tripé. O tripé, nesse sentido, não é uma revolução. Ele vem lá desde o cavalete da pintura, que estabilizava o quadro, depois vira o tripé, e o tripé se torna um acessório tão óbvio que a gente não dá tanta importância. Mas vamos tirar o tripé da fotografia? Simplesmente não poderíamos tirar a fotografia abaixo de 15 avos de segundo. A fotografia ia ficar manca. Todas aquelas belíssimas fotos com longa exposição não existiriam. Mas, Oswaldo, o que isso tem a ver com o drone? Muito bem. O drone é um novo sistema de estabilização, um sistema que tem um gimbal, só que um gimbal voador. E esta que é a grande questão. O drone coloca um ponto de vista que antes era muito caro para que o fotógrafo conseguisse. Ou seja, estou falando de fotografia aérea com avião, com helicóptero, né, com sistemas que eram tradicionais e muito caros. E o drone ali, como eu disse, do Mavic Air, a $799, está na sua mão com uma câmera, e ainda o Mavic Air tem 8 GB já no corpo, construído no corpo uma memória de 8 GB, e depois você põe o cartão micro SD de 16, de 32, de quanto você quiser. Ele tem um software de fotografia panorâmica, que consegue fazer uma fotografia panorâmica com 32 megapixels, juntando através do software dele várias imagens, enquanto ele gira, fotografando assim uma imagem com 360 graus de ângulo. Bastante interessante. Indo direto ao ponto, muita gente tem me perguntado o que eu acho do drone. O drone é maravilhoso. Como eu disse, ele é um novo tripé da fotografia, que inaugura novas formas de captação. Como tripé, aquela fotinho de luzes do carro passando na rua, criando aquele rio de luz na rua, claro que isso é um clichê da fotografia, e claro que o drone está inaugurando novos clichês. Porque todo mundo que pega um drone coloca a câmera a 90 graus, aquela visão de pássaro, e fica tirando foto a 90 graus do chão, perpendicular ao chão, aquela fotografia que já está virando um clichê do drone. Mas o clichê está nos ensinando um novo ponto de vista. E mesmo que seja um clichê, dentro desse clichê, nós ainda temos muito o que trabalhar com os drones. O drone é uma ferramenta imprescindível para o fotógrafo contemporâneo. Vai ser impossível, por exemplo, num curso de fotografia, não ter a matéria drone, operação do drone, visão com drone, conceitos de movimentação de câmera com drone, estética inaugurada com drone, porque um curso de fotografia também fala do tripé, da baixa velocidade do obturador. No Mavic Pro, o diafragma da câmera é um 2.2 fixo. Então, é um diafragma fixo. Eu só vou ter controle de exposição mexendo na velocidade. Eu acho isso um saco, porque a fotografia deve ter diafragma variável. Mas por uma questão de economia, por uma questão de praticidade, de leveza do equipamento, eles optaram por uma câmera com diafragma f2.2. Graças a Deus tiveram bom senso de pôr uma câmera com um diafragma bastante aberto. Mas eles vendem filtros de densidade neutra. Se você precisa baixar muito a velocidade com um diafragma 2.2, você vai ter dificuldade. Então, muita gente tem utilizado filtros de densidade neutra para poder comer uns stops aí e fotografar com velocidades baixas no drone. Tem muita gente fazendo isso e fazendo fotos sensacionais com filtro ND. AliExpress, entra no AliExpress, entra na lojinha da DJI nos Estados Unidos, veja na BH, você vai ver kits de filtros ND para
os drones. E essa linha da DJI, de drones? Olha, começa com o Spark, depois vem o Mavic Air, o Mavic Pro, o Mavic Pro Platinum, depois tem o Mavic branco, depois vai ter o Phantom, Phantom 3, Phantom 4, Phantom Pro, depois vai ter já a linha Inspire. Muito bem. O que eu acho dessa linha toda? Eu acho que a DJI está fazendo um trabalho excelente, maravilhoso. Se você é um profissional, eu acho que vai de Mavic Air ou de Mavic Pro, ou se tiver mais dinheiro, de Phantom 4 Pro. Qual que é a questão do Phantom 4? É que ele não é tão confortável de mobilidade. É um drone pesado, grande, mas em compensação muito estável e com a melhor câmera nessa linha de entrada, né? Ou pode-se dizer nessa linha intermediária dos drones, já que a entrada seria o Spark, a linha intermediária estaria entre o novo Mavic Air e o Phantom 4. E a linha profissionalíssima seria um Inspire com uma câmera X7, gravando em DNG Cinema ou gravando em ProRes, fazendo fotos em RAW. Ok, maravilhoso, mas se você está querendo gastar uns 15 a 20 mil dólares. E eu estou desembestado a falar de drone. Depois, no próximo programa, eu vou mostrar para vocês, eu abrindo o drone, mostrando o drone, voando com o drone. Meu drone já bateu na parede, meu drone já foi parar em árvore. O drone é um veículo. O Mavic Pro é um veículo de 750 gramas voando com 4 hélices afiadas. Ou seja, não é brinquedo de criança. Isso fica muito claro quando você está operando um drone. Algo que pode chegar a 500 metros de altura. E tem gente que está craqueando, subindo mais do que isso. Mas 500 metros de altura. E por lei deve chegar no máximo a 120 metros de altura, não é um brinquedo. Se você pegar uma hélice do drone e bater no seu dedinho, naquela rotação de 3.000, 4.000, a hélice pesa 7,1 gramas. 7,1 gramas. Girando a 4.000, 5.000 rotações, ele vai encontrar o ossinho do seu dedo. Então não é para criança. Não coloque o drone na mão de uma criança. Vai existir drones para criança, tá? A DJI está trabalhando, tem uma linha ali bem iniciante, sem GPS, sem nada, que é uma linhazinha lá que ela já vai colocar para adolescente. O drone é tão sério que você precisa certificado da Anatel, certificado da ANAC, certificado de espaço aéreo do DCEA, ou seja, eles querem responsabilizar, se acontecer algum problema com o drone, o dono do drone. Então você precisa registrar o seu drone na ANAC, você vai ter uma numeração como se fosse um emplacamento com 9 dígitos e esse número deve estar no drone num lugar visível. E por que isso? Porque o drone é perigoso na mão de um imbecil. E eu sei que você conhece alguns imbecis por aí. Os drones devem estar distantes da área dos aeroportos. Um drone não fechou Congonhas. Nós tivemos lá, não sei, uma centena de voos porque um retardado resolveu voar de drone na linha de Congonhas. Quer dizer, sempre existe um imbecil de plantão com $1.000 para comprar um drone. Não sei como o cara conseguiu $1.000 sendo tão imbecil assim para voar na área de um aeroporto. É perigoso. E o futuro deve ter ainda mais legislação. Por isso, se eu fosse você, comprava o drone agora, que a legislação ainda é pouca. Imagine agora, você indo para a praia em 2019, 2020, 2021, vai ter congestionamento de drone. Você vai ver tanto drone passando na areia, isso que é Amazon, isso que é Americanas.com, Magazine Luiza, todo mundo vai estar entregando pacotinhos na sua casa com drone. Então o espaço aéreo vai estar coalhado desses pequenos equipamentos, sejam profissionais, nós fotógrafos, sejam profissionais de delivery dessas empresas, seja do próprio correio. Eu estou dizendo, daqui a 3 anos a gente não vai ver o sol de tanto drone voando. Tá aí daí, Oswaldo.
O que você fez de imagem na praia? Eu fiz mais imagens, a fotografia que vocês já viram, mas eu fiz mais imagens em movimento. Eu acho muito interessante o uso do drone para cinema, para vídeo, para os profissionais dessa área da imagem cinética e não da imagem estática, simplesmente como nós fotógrafos. É uma grande ferramenta para os fotógrafos e uma ferramenta ainda mais interessante para o pessoal de cinema. Eu vou mostrar então uma pequena imagem em movimento que eu fiz agora na praia. Resumo da ópera: compre um drone e compre um DJI, ou esse Mavic Air, ou um Mavic Pro, ou Pro Platino. Guarde um dinheiro. Se você é um profissional da fotografia, não importa a área, compre um drone. Aprenda a dirigir um drone, a pilotar um drone bem, porque não é fácil você pilotar um drone e controlar o movimento da câmera e a captura exata, o instante decisivo do Bresson está na mão agora de você pilotando um drone. Eu acho ele uma ferramenta realmente revolucionária. Não fique para trás, comece a estudar as possibilidades na sua área de atuação profissional com drone. E se você é um fotógrafo diletante, um amador avançado, gosta muito de imagens, de uma estética da fotografia, também compre um drone e comece a brincar. Essa brincadeira vai ficar séria e aposto que você vai ter grandes imagens para mostrar para os seus amigos. Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima. E não se esqueçam, março está aí com o curso profissionalizante da Omicron. E tenha certeza que lá nós vamos falar muito mais de drones. Um abraço.